Aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu quero trazer algumas percepções de como que está o meu recomeço. Eu estou há 8 meses separada, já estou no apartamento aqui, já saí da casa da minha irmã, então já estamos aqui, estou me ambientando com a coisa, vamos dizer assim, né? E eu quero contar para vocês aqui como que tá esse processo. O relacionamento com meu filho tem melhorado bastante. Por quê, gente? Porque a primeiro momento a família, os filhos principalmente, eles têm aquele impacto. Então, o meu filho foi o que mais sofreu esse forte impacto. Porém, ele estava com 20 anos e também foi importante para o crescimento dele, para o amadurecimento dele. Então, algumas coisas aconteceram e eu percebi que ele queria realmente que eu voltasse com o pai dele. Nenhum filho quer ver ninguém se separar. Porém, com essa idade, para ele gerou um grande amadurecimento também. Por quê? Porque é a dor do crescimento, a dor ensina. É na dor que a gente aprende aí a caminhar, a nadar, a fazer as coisas pela gente mesmo. Então está sendo muito legal essa parte do meu filho. Eu fiz alguns vídeos contando a dificuldade, né? Ele vem pouco aqui, mas eu sou uma mãe que eu sou desapegada. Eu sei que ele é pra vida, eu sei que a gente tem os filhos, mas os filhos são pra vida. Hoje ele tem uma escolha, ele tem a sua noiva e eu quero que ele dedique mesmo isso para Maria, porque a partir de agora ele constrói a família dele. Então, quão importante a gente como mãe ter essa visão. Como pessoa, eu tô me sentindo muito melhor com as amizades e não ficou ninguém, tá, gente? Não ficou ninguém. Então, assim, tá tudo certo. Eu digo assim que agora eu vou construir um novo ciclo de amigo e está tudo bem. Eu acho que é dessa forma mesmo que a vida anda. Então eu tenho essa consciência, né? E assim, ter essa consciência que nem todo mundo vai junto, nem todo mundo vai concordar, que cada um tem a sua jornada. E eu sou muito grata pelas pessoas que estiveram comigo, que estão comigo, e eu sou muito grata também pelos amigos que vão chegar para mim. Então, quanto à parte pessoal, eu tô muito bem comigo mesma. Não quero, por enquanto, relacionamento com homem nenhum. Ainda não estou aberta para isso. Já tenho algumas coisas que eu quero, né? Nesse novo parceiro que vai surgir aí na minha vida. Tem algumas coisas que eu vou querer que essa pessoa tenha. Eu acredito que a maturidade, ela traz muito isso pra gente, né? Mas isso é lá na frente. Uma pessoa veio e perguntou, eu disse, olha, por enquanto estou muito bem. Quanto ao trabalho, então eu também fui demitida do trabalho quando eu fazia 2 meses que eu tinha saído de casa. Eu fui demitida. Não fazia 2 meses, gente. Então, assim, o mundo caiu e foi muito decepcionante no dia. Por quê? Porque eu tinha aquela consciência assim, e agora, né? Eu tinha uma casa, eu tinha 2 cachorros, eu tinha uma convivência com meu filho, com meu ex-marido, e daqui a pouco eu tinha o meu emprego e daí eu não tinha mais nada. Então chegou meu cunhado lá, que morava com a minha irmã, e aí eu disse assim, meu Deus, aí ele ficou me olhando, e aí eu disse, nossa, agora eu vou ter que contar, né? E aí eu fui demitida. Então, profissionalmente, ela me indenizou. Hoje eu entendo, hoje eu acolho, né? Eu entendo o ponto de vista dela, né? Uma pessoa muito íntegra, uma pessoa que eu dediquei 1 ano e meio. Ela foi uma pessoa, assim, muito legal, né? E a família dela, eu já trabalhei muitos anos para aquela família. Então, assim, gente, tá tudo certo, né? Ela me indenizou, deu tudo certo. E aí eu fiquei no seguro-desemprego, fiquei pensando, volto pro CLT, não volto, o que eu faço e agora? E meu Deus. O que eu quero trazer para vocês aqui quanto a essa questão profissional? É bem importante, por quê? Porque a maioria das mulheres volta para o relacionamento por causa dessa dificuldade. Então eu sempre digo assim que eu tive uma rede de apoio, eu tenho as minhas irmãs, eu não tenho palavras, né, para agradecer. Uma acolheu o meu filho e a outra me acolheu. Então assim, não tem como a gente pagar. É claro que nós somos seres humanos, é claro que tem aí algumas coisas que a gente precisa resolver. A nossa família, ela vem de feridas emocionais profundas, então hoje eu e elas estamos ali reconstruindo, estamos ali com Deus também, trazendo Deus para a base de tudo, para a gente poder
realmente ter essas curas, essas transformações, para nós poder prosseguirmos com os bons relacionamentos. Porque uma das bases dos relacionamentos, dos bons relacionamentos, são a nossa família. Então, quando a gente não entende os relacionamentos com os amigos, com os colegas de trabalho, com as pessoas de fora, na família, você entendendo os comportamentos dos seus irmãos, dos seus pais, das pessoas que estão no seu núcleo, que a gente chama, quando você entende aquelas pessoas, você vai entender as pessoas de fora. Por quê? Porque isso é hierarquia, isso é honra, isso é árvore genealógica. Isso vem lá da Bíblia. Quando a gente honra o nosso familiar, quando a gente honra de onde a gente veio, é onde que a gente entende os relacionamentos. Então, essa questão dos relacionamentos é importante e eu quero dizer que elas foram muito importantes para eu conseguir me manter com a decisão de não voltar para casa. Né? Então, assim, foi muito importante isso. Então, elas tiveram, assim, uma grande participação, mas hoje a gente tem muita consciência da gente arrumar os relacionamentos e da gente não gerar mais feridas emocionais. A gente sim ir curando as feridas emocionais agora, para quê? Pra gente preparar para a próxima geração. Que muitas coisas, gente, que nós semearmos agora, que nós fazemos agora, nós não vamos colher. Quem vai colher é a próxima geração. E é por isso que nós temos a luz da palavra de Deus, que é a Bíblia, e a Bíblia nos ensina muito isso. Nós somos frutos das gerações que passaram. E agora a gente arruma o nosso campo, a gente arruma o nosso meio familiar, as nossas feridas emocionais, os nossos traumas, a gente perdoa, a gente libera essas pessoas para quê? Para a gente conseguir conviver e tocar a vida. Mas quem que vai receber mais isso? Quem vai ter um campo mais livre, mais liberto disso? São os nossos filhos, dependendo de como que nós vamos nos comportar. Então é um assunto polêmico, é um assunto profundo. E quando eu entendi isso, eu digo, ok, vamos lá, vamos reconstruir. Então, nossa, eu tô muito feliz que elas me ajudaram demais. Então, quanto a essa questão de ficar no lugar e da questão profissional, também elas foram importantes. Porque daí eu pude respirar, eu pude olhar o que eu ia fazer, enfim, né? E agora o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo, eu sou afiliada do Mercado Livre, da Shopee. Peraí, vou tomar uma aguinha que tá seca a boca. Então, eu montei a minha loja da Shopee, montei a minha loja do Mercado Livre. Também estou fazendo a minha mentoria. Mentoria para quê? Para mulheres presas em padrões repetitivos. Então, hoje eu me especializei em dependência emocional e em mulheres, né? Tenho aí um trabalho de mentoria para mulheres que estão nesse padrão repetitivo, que estão nesse casamento narcisista, que estão nesse movimento do quê? De não ter a sua voz, a sua vez e estar aí abafada profissionalmente, mentalmente, moralmente, amorosamente. Então, tô dando continuidade, tá bem legal, tô trabalhando com uma pessoa ali que tá me ajudando a fazer os conteúdos. Gente, assim, a gente precisa de pessoas para nos auxiliar, tá? A gente precisa demais. Quando eu entendi isso, como caiu ficha na minha cabeça e como as coisas começaram a clarificar. Quando a gente tem um mentor, quando a gente tem um consultor, quando a gente tem alguém para nos alinhar no caminho. Então, se você se sente perdida aí, se você se sente uma mulher que não sabe o que fazer, me chama no direct que a gente pode agendar uma escuta ativa e eu vou te ouvir. Eu vou ouvir aí como que a gente pode dar um start aí na tua vida, tá? Então, a questão do filho melhorou bastante, a questão do trabalho tá dando um andamento, então, assim, financeiramente também saiu um acordo, né, do meu divórcio, então tá muito legal porque ele aceitou, é bacana saber, assim, que ele teve essa consciência e também que ele foi, com certeza, bem, como que a gente fala, tem um advogado que tem visão, né, então tá tudo certo, então pra mim também tá sendo bacana porque eu tô conseguindo dar continuidade aí pras coisas que eu quero, pra olhar realmente para esse autoconhecimento. Como eu falei para uma amiga minha, eu disse, ou eu volto pro CLT, e aí eu pego aí quase 10 anos de estudo, de trabalho, jogo no lixo. Por quê? Porque se eu não der continuidade, se eu não continuar e colocar realmente esse trabalho no mundo, fazer esse trabalho existir,
é onde que eu vou jogar isso tudo no lixo. E aí eu pergunto, pra quê, né? Por que que eu comecei? Então, Freud também fala que uma cabeça, um momento, quando ela se expande, não tem como voltar mais. Então, quando você já viu, não tem como desver. Quando você sai da caverna, não tem como você voltar para a caverna e dizer, vou me acostumar aqui de novo. Tu vai até ficar, mas você vai saber que a vida é lá fora. Você vai saber que há novas possibilidades. Então, aqui pra mim foi isso que aconteceu, né? Então, assim, então a gente tem que ter essa consciência de que dá sim pra caminhar outros caminhos, dá pra ampliar, né, esse mental nosso, e esse autoconhecimento, ele me trouxe tudo isso. Então, ou eu jogava tudo isso no lixo, pegava minha carteira de trabalho e voltaria pro CLT. Se for necessário, eu vou fazer, gente. Não vou dizer assim pra vocês, o mundo é cor-de-rosa. Não, porque hoje eu tô tendo essa possibilidade de estar fazendo a minha carreira, de estar startando a minha carreira. Só que eu tenho que ter isso dentro de mim. Eu tenho que ter isso dentro de mim, que o quê? Que é esse conhecimento que eu posso ajudar outras mulheres. E é sobre isso que a gente precisa olhar. Então, nessa profissão que eu escolhi, é isso. E também estou trabalhando na internet com a minha loja da Shopee. Agora eu já tenho a minha loja da Shopee, eu trouxe alguns produtos de São Paulo. Então, essa questão da gente recomeçar envolve tudo isso. E agora, o que eu vou fazer? Por quê? Porque a renda precisa chegar. A gente precisa trazer essa renda pra gente. A gente precisa se manter. Então, uma das coisas que quando a gente fica no casamento é que a gente bota tudo lá dentro daquele casamento. Depois que eu saí, que eu percebi que bagunça que eu fiz. E que eu também não entendia nada de finanças e que eu fazia muito com o coração. E que eu achava que eu tinha que pegar tudo e fazer tudo. Então, assim, vamos ter esse cuidado, tá? Então, assim, cada lugar, gente, tem que ter um cuidado. Então, cada coisa que a gente faz, a gente tem que ter esse cuidado. Então, profissionalmente, é isso por enquanto que eu estou fazendo, para vocês que estão aqui me seguindo e vendo os meus vídeos. Então, profissionalmente, no momento é isso, né? Vou também fazer lives no YouTube sobre, né, a Masterclass também. Eu tenho uma Masterclass que é Desperte os Seus Sonhos. Então, tem muita coisa chegando. Só que é esse processo que a gente precisa entender. A questão da separação, ela tem os dias de luto, ela tem os dias que a gente não quer nada. Ontem eu falei pra minha irmã, eu disse, acordei, chorei um pouco e vi que não ia adiantar de nada e lavei o rosto, fui tomar o meu café e viver o meu dia. Então, assim, é sobre isso, é sobre a gente entender que nem todo dia vai estar bem, mas que vai ter os dias que você também vai precisar deitar e se acolher, né? E se não houver escolha, sim, vai ter que ser diferente. Então, vocês vão acompanhar tudo aqui comigo. Se eu sumir aqui do canal é porque realmente eu tive que pegar minha carteira de trabalho e ficar, porque se eu voltar pro CLT, eu sei que eu não vou mais fazer as coisas como eu faço hoje. Isso é bobagem, isso é mentira. Uma vez uma pessoa falou pra mim, Inês, por que você não faz as duas coisas? Porque não tem congruência, gente. Não tem congruência. Ou você se posiciona daquele jeito e você internaliza aquilo que você é, o que você quer, e você monetiza aquele conhecimento, ou você volta pro CLT, porque dentro de você não tem congruência. E eu tentava explicar para as pessoas, mas eu via que a consciência delas, que a expansão delas não era igual à minha. E aí, assim, tem coisas que dá para fazer junto, gente. Tem coisas que dá. Eu desenvolver a minha mentoria, atender as minhas mentoradas e fazer a minha loja na Shopee, no Mercado Livre, dá. Por quê? Porque são coisas que estão condizentes, que estão no mesmo local, que tudo é digital agora. Eu trabalho muito no digital, então dá para agregar. Agora não adianta dizer que eu vou ficar 8 horas no CLT, que eu vou ficar 10 horas fora, 12 horas fora e eu vou chegar aqui e vou fazer vídeo para vocês. É complicado, eu sei, porque eu estou muitos anos nesse caminho, muitos anos nessas tentativas. Então agora, por isso que eu digo, chega de tentativa, já deu certo. Só que já deu certo também porque dentro de mim é diferente hoje. Eu restaurei minha aliança com Deus, eu saí do ocultismo também, né? Então eu restaurei minha aliança com Deus. E aí foi mais uma renda que eu não tinha mais, que era a renda do tarô que eu jogava. E aí eu não tinha mais a renda do tarô. Então, assim, aí ficou mais uma renda que eu não tinha.
E aí eu sei que Deus, ele vai restituir isso tudo. Eu sei que Deus, ele vai trazer as pessoas, os negócios, as companhias, para eu poder falar do testemunho vivo que eu sou, porque esse testemunho também de eu sair do ocultismo, de eu ter saído da igreja, ir para o ocultismo, voltar, e hoje muito mais forte. Sábado eu terminei a escola de cura e libertação, então eu recebi um diploma. Hoje eu sou formada, hoje eu consigo trabalhar no Ministério de Intercessão, que é algo que eu sempre gostei. Só que da maneira correta, com os pastores corretos, com os mentores corretos, com Jesus no centro. Aprendendo a amar a Deus da forma certa. Então, com a batalha espiritual, gente, é só você sabendo o caminho certo. E é só sobre o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Então, assim, tá linda essa parte também. Eu tô muito emocionada porque realmente eu escolhi também fazer uma mentoria com uma pastora. E ela tá fazendo um devocional, até agora ela tava ligando aqui. Então, assim, gente, é muito importante. Então, as áreas da minha vida que eu tô trazendo aqui para vocês nos vídeos, é para vocês se ambientarem aí, para vocês olharem para vocês, as escolhas de vocês. Quais as escolhas vocês têm feito, o que tem beneficiado, o que não tá legal, quais são as ações, quais são as decisões. Quem está no centro da sua vida? Agora uma pessoa veio ali na minha loja da Shopee comentar e pediu o link para comprar. E aí eu falei para ela, aí ela disse, que legal, que joia. Eu disse, querida, mas tudo começou a fluir quando eu coloquei Deus no centro. Quando ontem era domingo, eu recebi convite para ir para balada, para ir para o pagode, eu estava na igreja. E aí daqui a pouco meu filho ligou com uma demanda e eu consegui atender ele e eu tinha uma palavra para ele. Porque a questão da gente estar com Deus é essa. Qual é a palavra que eu tenho para entregar para alguém? Que aí eu não passo vazia na vida. Então, o que acontece às vezes é que se nós andamos sem Deus, as pessoas chegam, reclamam, a gente vai reclamar. Só que se nós estamos com Deus, nós temos uma palavra. Então, todo dia eu vou ter uma palavra. Se eu estou alinhada, todo dia vai chegar alguém e eu vou ter uma palavra. Então, assim, olha que lindo que é isso. Então, eu tô gostando muito do processo, eu tô gostando muito de quem eu tenho me tornado a cada dia. E eu acho que isso é muito importante. Liberar o perdão pro meu ex, que foi uma jornada incrível, mas que cada um agora segue a sua. Isso é muito lindo, isso é muito bonito, e eu sempre tive isso, gente. Assim, o perdão foi algo que sempre existiu em mim. É algo de muito precioso, muito valioso que eu tenho, e eu acho, assim, maravilhoso a gente poder liberar, né? Liberar o outro, liberar as coisas, soltar, né? Deixar ir. Então, espiritualmente também estou muito feliz, muito alinhada, né? A nossa igreja é incrível, tem um ministério de ensino, gente. Por quê? Porque a gente precisa de ensino. Precisa de pessoas qualificadas para nos ensinar. E aí, quando nós somos bem ensinados, nós vamos sim fazer as coisas da melhor maneira, da maneira mais clara, da maneira que mais agrada o coração de Deus. Então, assim, o que mais eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo? Vamos lá. Então, já falei do filho, já falei do profissional, já falei do espiritual. E aí, tô aguardando aí as coisas funcionarem. Já tenho metas e objetivos pro ano que vem. Então, basicamente tá tudo bem. Tô comprando as coisas aqui para casa aos poucos. Tem uma arara aqui. Tô comprando aos poucos. Estou vivendo o processo. E isso é bacana, viver o processo. Sem atropelo, fazendo o que eu preciso fazer. Então, cada dia é um dia para contemplar. Cada dia é um dia para viver em paz. E eu sempre busquei essa paz. Eu sempre digo assim que eu tomo café com paz, né? Então, eu sempre busquei essa paz. E eu tenho certeza que essa paz, ela vai comigo agora aí. E eu também construindo a cada dia uma Inês melhor, uma mulher que possa aí trazer mais coisas para vocês, mais coisas para nós. Eu sempre digo que nós caminhamos juntas. Então, para você que ficou até o finalzinho desse vídeo aqui, eu quero que você coloque um comentário lá. Eu quero que você escreva algo do seu coração, porque aqui nesse canal é assim. É algo que vai partir do coração.
é algo que vai surgir pra gente interagir, para nós estarmos juntas e conectadas. Então, vou deixar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal.